Paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, professor, a paz do Senhor, adolescente. Estamos mais uma vez aqui trazendo uma lição da nossa escola bíblica dominical, uma lição do Juvenis, da revista Juvenis, faixa etária entre 15 e 17 anos. E desde já gostaríamos de pedir para você dar like na nossa aula, no nosso vídeo, também se inscrever no canal da Escola Bíblica Dominical. Nesse canal que com certeza abençoa muitas vidas, pois ele passa as instruções acerca da palavra do nosso bondoso Criador. E nesta ocasião, nesta oportunidade, o alvo são os nossos adolescentes, são os nossos professores que trabalham com os adolescentes, que instruem esses seres, essas pessoas, esses filhos de Deus tão abençoados e tão queridos por todos nós que fazem parte de nossa igreja, que fazem parte daqueles que irão herdar os céus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a nossa lição de hoje é a lição número 2. Vamos estudar hoje a respeito de Jesus, como toda esta lição, todo esse trimestre fala a respeito de Jesus e o reino de Deus. E nessa oportunidade nós iremos estudar o tema Conhecendo Jesus de Nazaré. Então, a lição de hoje nós vamos trabalhar basicamente alguns questionamentos que possam existir. E antes de entrar nesses questionamentos, vamos aqui apenas elucidar, ler aqui os objetivos específicos da nossa revista, da nossa lição de hoje. Quais são os objetivos específicos que existem? Quais objetivos você como professor ou você como aluno, você precisa, ao final dessa aula, você precisa estar conhecendo e tendo maior dominância? Primeiro é explicar o porquê de Cristo ser verbo, ou ser o verbo. A Bíblia chama Jesus de o verbo de Deus. Por que será que Jesus é o verbo? Nós iremos ver os textos que falam sobre isso e iremos entender o motivo pelo qual ele é chamado de verbo, e é bem interessante. Eu tenho certeza que você vai gostar. Um outro objetivo também é apresentar a vida pré-ministerial de Jesus, ou seja, você vai ver o que Jesus fazia no intervalo da sua infância até o momento em que ele foi batizado. Esse período aí em que Jesus, antes de ser batizado por João Batista, o que Jesus andou fazendo? Como que era a vida dele? Como que foi a adolescência dele? Como que foi a infância dele? Foi tudo bom? Foi tudo tranquilo? Ou não? Ele teve algumas dificuldades. Então, nós iremos discorrer sobre esses assuntos e também definir a expressão Filho do Homem e Filho de Deus. Por que Jesus é chamado de Filho do Homem? Por que Jesus é chamado de Filho de Deus? Nós iremos também, nessa lição de hoje, nós iremos elucidar também essas questões e é o objetivo que nós temos que chegar. Pois bem, a lição de hoje, Conhecendo Jesus de Nazaré, tem como texto áureo o seguinte: João capítulo 20, versículo 31, que diz assim: Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Texto áureo, João, capítulo 20, versículo 31. Esse texto que acabamos de ler. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Marcos, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8, que diz assim: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio o meu anjo antes à tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. O motivo do batismo. E João andava vestido de peles de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre.
e pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de abaixar-me e desatar as suas sandálias. Ou seja, João aqui reconhecendo o poderio e a autoridade e a majestade de Jesus. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Louvado seja Deus, que Deus continue nos abençoando. Esta é a leitura bíblica em classe e nós agora iremos adentrar na nossa lição em si. Mas antes, há alguns questionamentos, algumas questões que nós precisamos tentar entender. E nessa lição nós iremos discorrer sobre isso. Quem foi Jesus de Nazaré? Quem foi ele? Por que ele quis morrer pelos nossos pecados? Por que Jesus quis morrer pelos pecadores? Qual o motivo levou Jesus a morrer pelos pecadores? O que leva uma majestade, um ser tão poderoso, que não precisava disso, mas ele veio até aqui na terra, viveu como nós e morreu. O que levou ele a fazer isso? O que levou ele a decidir fazer isso, a querer fazer isso? Pois ele quis. Ele não foi obrigado, ele veio porque quis. Porque ele é chamado de verbo. Está em um dos nossos objetivos específicos da lição de hoje. E como é que você pode ser chamado filho de Deus? Será que podemos ser chamados filho de Deus? Será que somos filhos de Deus? Então, tudo isso nós iremos refletir sobre essas questões. E temos o desafio de, após entendermos isso, quem foi Jesus? Por que ele morreu por nós? Por que ele é chamado de verbo? Como posso ser chamado filho de Deus? Ou eu sou filho de Deus? Conhecendo essas verdades, tendo domínio sobre isso, nós temos o dever, e Cristo confiou isso a nós, de compartilhar essas verdades com o nosso próximo, compartilhar essas verdades com o nosso amigo, com os nossos familiares, com as pessoas que nos rodeiam. Pois bem, vamos aqui para o nosso primeiro ponto da nossa lição. Ela tem o seguinte título: E o Verbo se fez carne. Esse ponto aqui é bem interessante, essa parte que fala do verbo, né? Ela é muito curiosa. Jesus, ele é chamado de verbo. João capítulo 1, versículo 1 fala o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, a Bíblia agora que ela está falando que no início de tudo, antes mesmo de existir mundo, antes mesmo de existir a criação, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Ou seja, o verbo não é o mesmo, não é a mesma pessoa, falando de pessoas diferentes. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Está falando aqui de duas pessoas. E o verbo era Deus. Ou seja, agora ele está falando e colocando em pé de igualdade o verbo com Deus, pai e filho, com o mesmo poder, com a mesma autoridade. Nós temos em outros textos, não é o intuito da lição, falar sobre a trindade, né? Então, a trindade, ela aparece, já aqui ela já aparece, não aparece o Espírito Santo, mas existem outros textos, inclusive no Evangelho de João, que vai falar a respeito do Espírito Santo e vai compor toda essa trindade na qual nós cremos e acreditamos. Mas aqui nós já percebemos aqui o verbo, que ele não é Deus e Deus não é verbo, mas o verbo é Deus. Ou seja, está falando de pessoas diferentes, mas com a mesma autoridade, com a mesma divindade. É Deus. Isso é trindade. Tá? Aqui falta, como eu já falei, o Espírito Santo para compor isso. Em outros textos nós temos isso. Mas o que nós vamos aqui tentar entender, nós vamos entender de fato, é por que Jesus ele é chamado de verbo. Por que ele é chamado de verbo? Se você for observar, na nossa gramática, né, na nossa língua portuguesa, que muitos aí acham tão complicado, e eu particularmente acho, não é fácil mesmo. Há quem diga que outros idiomas são mais fáceis do que o português, então não é tão fácil mesmo, mas é possível, né? É possível, falamos esse idioma. Então, na nossa gramática, no português, verbo, você já ouviu falar de verbo, né? Conjuga o verbo tal. Então, o que é verbo, né? Verbo, ele também, né? Há outras
explicações para isso, mas verbo, ele expressa ação. No caso também, né, no caso português, fala de fenômenos da natureza e etc. Mas aqui, o que nos interessa é a parte de ação. Verbo, ele expressa ação. E é por isso que Jesus, ele é chamado de verbo. Porque Jesus, ele é a ação de Deus. Sabe por que isso faz total sentido? Justamente por isso. Porque Jesus, foi por meio de Jesus que todas as coisas se fizeram. As coisas foram feitas por Jesus, por meio de Jesus. E verbo significa ação. Por isso que Jesus, ele é o verbo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Está lá escrito também em João. Ele é verbo porque ele é ação. Desde o início, ele está agindo. E foi feito, tudo foi feito, todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Qual o texto bíblico que eu tenho que apoia esse pensamento? João, é só continuar lendo. João 1:1 fala: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E verbo em português, no português, na gramática, significa ação. João 1:3, saltando aí apenas um versículo, né? Saltando o versículo 2 e indo para o versículo 3, fala: todas as coisas foram feitas por quem? Por ele, pelo verbo, por Deus. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Os dois em pé de igualdade. Então todas as coisas foram feitas por ele, pelo verbo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quer dizer, sem o verbo, sem a ação, sem o movimento, sem Jesus nada existiria. Então aqui eu entendo que Jesus, ele é o verbo porque ele é a ação de Deus em si. É ele que cria, é ele que faz. Se não fosse ele, nada do que existe hoje existiria. Eu não estaria aqui, você não estaria aí, ninguém estaria em lugar nenhum, não existiria absolutamente nada. Mas Jesus, sendo o verbo vivo de Deus e amoroso, ele fez tudo ele fez. Para ele, por meio dele e para ele. Deus seja louvado. E nós vamos perceber Jesus, ele atuando em todas as áreas. Ou seja, Cristo é ação. E ele participa de tudo que foi criado, de tudo que existe. Em Gênesis, nós iremos ver ele aparecendo na criação. Gênesis, começo do livro, Gênesis, né? O início, o princípio, né? Isso que Gênesis quer falar, né? Então, já no livro de Gênesis, nós percebemos Jesus já na criação do homem, na criação de tudo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E nós lemos o texto em que tudo foi feito por ele. Então, Jesus, ele estava na criação, lá no Gênesis. E nós podemos ver aí uma referência a isso em Gênesis 1:1. O que Gênesis 1:1 fala? É um texto muito conhecido. Fala o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, no princípio Deus criou os céus e a terra. Ou criou tudo. Sabe, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O mesmo princípio aí desse Jesus. Já estava, ele já era, já existia. Tudo bem. Indo lá para Gênesis, pulando um pouco mais, né, alguns versículos, indo para o versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis, está escrito assim: e disse quem? Deus. E disse Deus: façamos, observe aqui que está no plural, a palavrinha façamos está no plural. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa, não a minha. Ele fala nossa, está falando imagem de uma pessoa. Conforme a nossa e não a minha, conforme a nossa semelhança. Ou seja, aqui Deus, ele estava criando, e o próprio Deus que estava criando, ele sabia que estava criando por meio de Jesus, que também é Deus, um só Deus que compõe a Trindade, estava na criação. Ou seja, nós temos agora aqui Jesus aparecendo na criação, porque no princípio ele era o verbo e ele estava com Deus e ele era Deus. Então aqui ele é o bom Jesus que agora está no trabalho, no processo de criação. O processo de criação foi feito por Deus Criador, por Jesus e pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas aqui na terra antes de haver habitação humana, antes do homem, né, morar na terra. Então deu para entender aí Jesus, ele é a ação de Deus. Jesus, ele é ação, por isso que ele é verbo. Ele é o verbo porque ele é ação. Verbo em português expressa ação. Então Jesus, ele está agindo desde o princípio.
Continuando, João capítulo 1, versículo 10 fala da seguinte maneira: estava no mundo e o mundo foi feito por quem? Por ele, e o mundo não o conheceu. Agora nós temos a referência de Deus lá no início falando, no princípio criou Deus os céus e a terra. E nós temos aqui João, o evangelista João, que andou e caminhou com Jesus, no versículo 10 do capítulo 1, falando que estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Então agora nós temos a referência completa. Jesus estava no início, Jesus estava no princípio, Jesus estava na criação. Ele criou tudo, ele participou da criação. Ou seja, o nosso bondoso Jesus, ele é verbo porque ele é ativo, porque ele é ação, porque ele continua trabalhando até agora. E aí você me pergunta, irmão Marcelo, mas e no final, aonde Jesus aparece? Ele está no princípio, tudo bem, mas e no final ele está? Meu irmão, prezado adolescente, prezado professor, eu quero te falar que sim, Jesus ele está no início e Jesus ele está no fim. Jesus ele é maravilhoso, ou seja, veja só, Apocalipse capítulo 1 e versículo 8. Que coisa linda. Apocalipse, qual que é o livro? É o último livro da Bíblia. Fala sobre o quê? Fala sobre a revelação das últimas coisas, os acontecimentos apocalípticos, os acontecimentos finais. Todos nós já ouvimos falar sobre isso. E o que aparece agora? Apocalipse 1 e 8. O próprio Jesus está falando assim para João, na visão que João teve lá na ilha de Patmos, né? Fala da seguinte maneira: eu sou o Alfa, Jesus falando, observe, é Jesus falando, o próprio Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Quem? Jesus, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ou seja, quem que há de vir? Quem que a igreja está aguardando? Jesus voltar para buscar sua igreja. Ou seja, nós temos aqui agora Jesus ele falando que ele é o alfa e o ômega. Se prenda a isso, ele é o alfa e o ômega. Nós não falamos de princípio, de início lá no Gênesis. No Gênesis nós lemos que no princípio criou Deus os céus e a terra. E lá em João capítulo 1 e 8 fala que o mundo foi feito por Jesus. Interessante, né? O mundo foi feito por Jesus. Aí nós temos, aliás, João 1 e 10, que fala que o mundo foi feito por Jesus. Agora nós temos aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, falando que Jesus é o Alfa. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Então Jesus é o Alfa, ele está falando assim, eu sou o primeiro. E ele está continuando e fala, eu sou o Ômega, eu sou o Alfa e o Ômega. Você me está perguntando aí se Jesus está no início, tudo bem, mas ele é o último? Sim, ômega é a última letra do alfabeto grego. Ou seja, Jesus está no início, Jesus está no final. Jesus ele está em todos os locais. Jesus ele está em tudo. Ele está na criação, ele está no final da pecaminosidade humana e da destruição do mal. Jesus ele está do princípio ao fim. Jesus é permanente, Jesus é eterno, está do início, está da eternidade à eternidade, ele não tem fim. Que coisa maravilhosa, nós percebemos que o nosso bondoso Jesus, o Jesus na qual nós estamos conhecendo, que a revista de hoje é Conhecendo Jesus o Nazareno, nós estamos entendendo que ele não é qualquer pessoa. Jesus ele é poderoso, ele é o alfa e o ômega, ele é o início, ele é o fim, é o que estava lá no início na criação, é quem participou ativamente da criação. A Bíblia diz, como já foi dito, que tudo que existe, que foi feito, foi por ele. E se não fosse ele, nada do que tem existiria. Ou seja, o bondoso Jesus de Nazaré, ele também é criador. Ele é Deus, ele é poderoso, ele está no início e ele também está no fim. E apesar de tudo isso, e apesar de toda essa glória, e apesar de todo esse poder que esse bom Jesus tem, ele te ama. Ele ama você, ele é apaixonado por você como adolescente, ele não desiste de você, mesmo com todo esse poder, mesmo com toda essa majestade, ele é preocupado e quer ver seu bem, e nós iremos ver isso nos pontos posteriores. O ponto 2 da nossa revista fala, e habitou entre nós, o nosso bondoso Jesus.
Ele, em toda a sua plenitude, em toda a sua glória, em todo o seu poderio, em toda a sua majestade, divindade, em tudo isso, ele habitou entre nós. Ele viveu na mesma terra que eu e você vivemos, pensando no sentido globo, né? No sentido mundo, né? Ele viveu aqui na terra, obviamente na Palestina, obviamente que em Belém, em Israel, mas ele viveu aqui na terra assim como eu, assim como você. Ele foi comedor, né, de feijão como eu e você. Não como feijão, porque lá na cultura deles não é feijão que eles comem no seu cotidiano. Mas Jesus, ele teve os mesmos hábitos humanos que você e eu tivemos. Teve as mesmas dores que eu e você temos. Teve os mesmos anseios que eu e você temos como seres humanos. Porque ele veio aqui no mundo para viver como humano e para sentir na pele, e para como humano ele vencer tudo e nos possibilitar o perdão dos nossos pecados. Esse é o Jesus que nós conhecemos e estamos conhecendo mais ainda. E habitou entre nós. Esse é o nosso segundo ponto. Mesmo sendo Jesus infinitamente mais importante do que qualquer pessoa na terra, ele é acessível. Sabe o que isso quer dizer? Hoje, para você falar com uma pessoa importante, não precisa ir muito longe, não. Aqui mesmo, né, na nossa cidade, se você quiser falar com algum político, por exemplo, você tem que marcar a hora. E às vezes, quando marca, você até vai e ele teve um compromisso e você não consegue ser atendido. As pessoas aqui na Terra mais importantes, vamos dizer assim, elas são muito difícil o acesso com elas. Você dificilmente, para não falar impossível, vai conseguir um dia falar com o presidente da República, falar pessoalmente. Talvez você não consiga falar com um astro aí da mídia, né? Um astro aí da TV, um astro aí dos filmes, dos seriados. Possivelmente não. Por mais que você esteja no mesmo local que essa pessoa esteja, ela é quase inacessível. Mas nós temos alguém que é infinitamente superior a essas pessoas. Nós temos alguém que é infinitamente superior a qualquer autoridade da terra, com qualquer que seja o grau de importância, que viva aqui nessa terra. Alguém muito mais superior, infinitamente mais superior que Jesus. E esse Jesus, ele é completamente, totalmente acessível e interessado no seu contato com ele, e interessado na sua comunhão com ele, mesmo com toda essa majestade que nós vimos no tópico anterior, que ele fez parte da criação, que ele é ativo, que ele fará parte do fim, que ele faz parte da atualidade. Mesmo assim, esse ser magnífico, poderoso, divino, ele é acessível a você. Ele é a ponte entre você e o perdão, entre você e a salvação. É ele que faz que faz essa possibilidade ser real, ser possível em nossa vida. Isso é magnífico. Isso é maravilhoso. João capítulo 14, versículo 13 fala assim: E tudo quando perdides em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Você está vendo? Nós temos agora um Jesus que habitou entre nós, e esse Jesus que habitou entre nós, ele está falando assim para mim e para você, que tudo que nós quisermos, tudo que nós pedimos, ele irá fazer. Ele irá cumprir. Mas aí você pode me perguntar, irmão, então eu, na minha cabecinha aqui, se eu quiser qualquer coisa, ele vai fazer, então eu vou querer coisas fúteis, né? Vou querer coisas que não tem nada, eu vou querer tudo que eu quiser. Não é bem assim. Se nós continuarmos a leitura do Evangelho, o mesmo João Evangelista que falou isso, e tudo quanto perdides em meu nome, narrando o que Jesus falou, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho, ele também falou, capítulo 15, versículo 11, fala assim: Tenho-vos dito isto, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Para que a alegria de Jesus esteja em você, ele vai cumprir os desejos do teu coração. Só que com um detalhe. Tem um detalhe aí. Jesus, ele requer renúncia. Eu e você precisamos renunciar. Jesus, ele fala assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, não é
apenas orar e pedir que ele vai sair fazendo e realizando todos os desejos do teu coração. Não, você tem que estar nele. A palavra de Jesus tem que estar em você. A sua palavra tem que estar em você. Ou seja, se você está ligado em Jesus e Jesus está ligado em você, o que você vai querer vai ser coisas responsáveis. Não vai ser qualquer coisa, não vai ser coisas banais. Sempre coisas que glorifiquem a Deus e que façam bem a você e ao próximo. Então, tudo que você vai pedir tem relação com Cristo, não é tudo aquilo que você quiser. Tá bom? Que fique claro isso em nossa mente. Quem tem a palavra de Deus e cumpre ela, tem responsabilidade do que faz e do que pede. Por isso que ele vai conceder o desejo do teu coração. Porque o que você vai pedir são coisas responsáveis, coisas com sentido, coisas que fazem os céus, que fazem Deus glorificar, coisas que alegram o céu e que causam um bom testemunho. É isso que o texto expressa. Pois bem, continuando, Jesus ele habitou entre nós. E na época em que ele habitou entre nós, não no modo espírito, que hoje em dia espiritualmente ele habita entre nós, ele está conosco, pois ele é onipresente. Mas na época em que ele viveu aqui na terra, ele morou na região de Israel, no país de Israel. E ele nasceu em Belém, na Judéia. Isso, se você for ler, né, não vou ler o texto aqui para que não percamos tempo, para que ganhemos tempo, na verdade. Mas o texto em Mateus capítulo 2, versículo 1 fala que Jesus nasceu em Belém da Judéia, em uma gruta, sabe? Ele nasceu em uma gruta, em um local em que muitos animais iam e colocaram ele no coxo, sabe? Coxo é aquela parte em que o animal se alimenta. Ele ficou ali porque não existia hospedarias que pudesse comportar Jesus, que pudesse estar, né, atender Jesus lá. Então, foi nesse local em que Jesus nasceu. Então já dá para perceber que a vida de Jesus não foi fácil aqui, porque ele já nasceu num canto insalubre, num local não muito indicado para que um bebê nasça. Hoje em dia, se você for ver na maternidade, é um negócio assim bem equipado e bem preparado para receber os bebês. Mas Jesus não, ele não teve todo esse aparato. Ele já nasceu com uma certa dificuldade, mas nasceu com um propósito, nasceu com a missão para cumprir essa missão, pois ele já existia antes mesmo do seu nascimento. Logo que Jesus nasceu, os seus pais tiveram que fugir, porque os magos, né, eles queriam muito, existiam os reis que queriam muito conhecer Jesus. Quando viram uma estrela lá que brilhou, indicando o nascimento de Jesus, eles saíram desesperados para saber onde é que Jesus estava. E eles chegaram até onde Jesus estava. Só que Herodes, que era quem na época governava, era quem na época estava no poder, digamos assim, Herodes viu aquilo e ficou apavorado, porque ele sabia e conhecia lá entre seus rabinos que Jesus estava para vir, que existia uma promessa da vida de Jesus para libertar o povo de Israel, para abrir os olhos do povo israelita. Então ele ficou muito preocupado, ele não queria perder o seu poder para Jesus. Então ele saiu desesperado para tentar matar Jesus. E ele ficou tão bravo, ficou tão indignado. Você pode ver detalhes no texto bíblico em Mateus capítulo 2, você vai ver detalhes disso. A partir do versículo 16, ele ficou tão indignado com isso que ele começou a matar todas as crianças de 2 anos abaixo, porque ele queria garantir que Jesus fosse morto. Ou seja, Jesus já nasceu sobre uma forte pressão e sobre ameaças. Os seus pais tiveram que fugir, e eles fugiram para não matarem seu filho. Jesus já nasceu sobre ameaça. Então olha só como a vida de Jesus não foi esse mar de rosa aí, como, né, Jesus é poderoso, é Deus. Mas não, Jesus, ele já nasceu vivendo como eu e você, com dificuldades. E talvez, e com certeza, com mais dificuldade que muitos de nós. Mas, partindo disso, né, Jesus ele teve uma infância juntamente com seu pai. Então, possivelmente, Jesus ele aprendeu o ofício do seu pai, que provavelmente era carpinteiro. Então, era comum naquela época em Israel o pai passar o ofício, né, a sua profissão para o seu filho. Então, muito provavelmente, Jesus ele era carpinteiro por conta disso, né? Não há um texto que fale que Jesus era carpinteiro, mas Jesus ajudava seu pai. Jesus ele estava ali, lado a lado, então possivelmente ele aprendeu o ofício e possivelmente ele exerceu também isso até o início aí do seu ministério, pelo menos. Mas Jesus ele foi uma criança, não era uma criança normal. Porque Jesus, ele teve uma certa vez
que Jesus ele impressionou os doutores da lei. Sabe? Quando você for ler lá Lucas capítulo 2, versículo 46 e 47, você vai ver que os pais de Jesus tinham meio que perdido Jesus e foram atrás dele e perceberam que eles encontraram ele no templo. E lá no templo ele estava conversando de igual para igual com os mestres da lei. Imagina só, Jesus com 12 anos de idade, um adolescente, conversando com o mestre da lei em pé de igualdade. E as perguntas que Jesus fazia aos mestres da lei não eram perguntas aleatórias, eram perguntas sérias, perguntas consistentes que eles se admiravam. Nossa, os mestres da lei pensavam assim: como que pode esta criança, este adolescente fazer esse tipo de pergunta? Isso é pergunta para quem é muito instruído. E Jesus estava lá, fazendo perguntas e conversando, mantendo o diálogo no mesmo nível do mestre da lei. Você já participou disso? De estar numa conversa com intelectuais? Às vezes a gente se sente burro, né? Porque a gente vê aquelas pessoas falando aqueles assuntos que nós não temos nem noção do que se trata. E isso estava Jesus conversando em pé de igualdade com os mestres da lei, e muitas pessoas olhando: meu Deus, o que essa criança aí está falando coisas tão difíceis e complexas? Que incrível, né? O nosso Jesus, ele habitou entre nós e teve uma vida semelhante à nossa, só que com uma chamada e com compromisso. Ele era compromissado com a palavra de Deus, com a palavra que ele veio divulgar aqui na terra. Isso é lindo. Isso é magnífico. Isso é magnífico. Jesus, então, teve a sua infância, a sua adolescência, a sua vida até o início do seu ministério de muito contato com Deus, de presença de Deus em sua vida e de cumprimento da palavra de Deus nele. Jesus, ele se manteve fiel a Deus. Jesus, ele se manteve fiel a Deus até que chegou, né, o tão esperado dia, né, o dia de seu batismo. João Batista o batizou. Você vai encontrar isso lá em Lucas capítulo 3, versículo 21. E João Batista o batizou, e aí dá início definitivamente ao seu ministério aqui na terra. O batismo de Jesus, há alguns estudos que apontam que foi com 30 anos de idade, e é isso que nós acreditamos. Então, com 30 anos de idade, Jesus foi batizado, porque já entendia que ele era o Messias. Ele já sabia que era o Messias, mas para que todos entendessem que ele era o Messias e que ele estava cumprindo toda a lei. Assim como a lei ordenava, ele estava cumprindo. E ele foi batizado por João Batista e dá-se início ao seu ministério. Isso aqui na terra, vivendo aqui na terra. Você viu como é impressionante a vida de Jesus? Como Jesus ele é incrível. E como que nós temos que nos espelhar em Jesus e sermos parecidos com ele, ser igual a ele. Pois bem, o próprio João, no Evangelho de João, nós iremos ver agora o próprio Jesus falando o que ele é. Isso é lindo. Jesus, ele é o Filho de Deus, que é o nosso ponto 3. Jesus, o Filho de Deus. E João apresenta Jesus como Filho de Deus manifesto ao mundo, como Filho de Deus que veio ao mundo para o mundo conhecer. Só que o mundo não quis conhecer, apenas alguns, né? João capítulo 20, versículo 31 fala assim: estes, porém, que é o nosso texto, inclusive é o nosso texto áureo, fala o seguinte: este, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ou seja, Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele veio aqui na terra para que o mundo conhecesse a ele, para que o mundo cresce nele. Só que o próprio Jesus, no Evangelho de João, você pode conferir essas referências na revista, estão nela. Jesus ele se apresenta como o pão da vida, como a luz do mundo, a porta. Jesus ele é a porta para a tua vida. Se tem coisas fechadas, Jesus ele, você obedecendo e vivendo de acordo com a palavra de Deus, Jesus ele é a porta na qual você vai entrar e vai encontrar coisas, bênçãos, portas abertas para a tua vida. Jesus é a porta aberta para a tua vida. Jesus ele é o bom pastor que cuida bem de você, ele tem cuidado, ele quer te cuidar. O pastor ele cuidava da ovelhinha e por isso ele é simbolicamente tido como o bom pastor que cuida das suas ovelhas, que sou eu e é você.
também. Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Aqui eu já entendo que Jesus, ele tem o poder da vida. A vida está na mão de Deus, ou seja, eu e você, a nossa vida, o fôlego de vida está nas mãos de Deus. Isso tanto de vida física, do nosso corpo, como também da vida espiritual, está nas mãos dele. Jesus pode ressuscitar materialmente uma pessoa, como também ressuscitar uma pessoa espiritualmente do lamaçal de pecado e resgatar para a vida e vida com abundância com ele. Jesus, ele é o caminho. Ele se intitula como caminho, ou seja, eu tenho que caminhar por ele. Jesus é a verdade. Não existe mentira nele. A verdade que o mundo não conhece é Jesus. Jesus, ele é a videira verdadeira, ou seja, ele é a planta verdadeira que dá bons frutos, frutos nas quais são preciosos e magníficos e que alimentam a nossa vida, e que uma vez alimentado desses frutos, nós não mais teremos fome. Jesus também, no livro de João, ele é apresentado, não apenas no livro de João, mas em toda a Bíblia, Jesus, ele é apresentado como o único meio de salvação. Ninguém pode ir para o céu ou ser salvo se não for por Jesus. Atos capítulo 4, versículo 11 e 12, fala da seguinte maneira: esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular, ou seja, a fundação principal. Não há salvação em nenhum outro, não há, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Quer dizer, não existe homem nenhum que possa salvar o ser humano. Não existe político, não existe influenciador, não existe artista, ídolo nenhum que consiga trazer salvação. Apenas Jesus pode trazer salvação. A Bíblia fala que só há um mediador entre Deus e o homem, é Jesus Cristo. Ou seja, é Jesus Cristo o homem. E sabe por que ele é chamado também de filho do homem? Lá no livro de João tem muito isso, porque ele nasceu do homem, no sentido da raça humana. Ele nasceu de Maria, mesmo Maria sendo virgem, nunca ter tido relação, mas o Espírito Santo fez com que ela ficasse grávida, e Jesus nasceu de um parto natural. Por isso também é chamado de filho do homem, porque ele é filho do homem para cumprir a promessa de salvar a humanidade como homem, viver como homem, morrer como homem. Porque para que a humanidade fosse salva, era preciso que eu e você pagássemos o nosso pecado. Mas para eu pagar o meu pecado, eu teria que viver uma vida a partir de então sem pecar definitivamente e ainda morrer pelos pecados que eu cometi. Então o homem, ele é incapaz de viver sem cometer pecado. Mas Jesus veio, nasceu de homem, quer dizer, nasceu de Maria, da raça humana, sem a intervenção de seu esposo. Foi o Espírito Santo que concebeu em Maria e ele nasceu da maneira humana e morreu por nós e garantiu a nossa salvação. Pagou o pecado que eu e você tinha. Jesus é maravilhoso. Conhecer esse Jesus é a melhor coisa que existe em nossa vida. E para finalizar, ponto 4 da nossa lição fala: e você? Você é filho de Deus? Você se sente filho de Deus? Ou você não acredita que é filho de Deus? Ou você não sabe nem sequer se pode ser filho de Deus ou não? Eu quero te dizer uma coisa, que você sim, você é um filho de Deus. Se você não é, você pode se tornar filho de Deus. Nós vamos ver aqui o que esse bondoso Jesus ele fala a respeito disso. João capítulo 1, versículo 12 diz da seguinte maneira: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, Deus-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, a todas as pessoas que recebeu Jesus e que creu em Jesus, Deus deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Ou seja, para eu ser filho de Deus e morar no céu, para eu ser filho de Deus e contar com Jesus como Pai, e pedir tudo que eu tiver no meu coração Ele me atender, porque o que eu peço é alinhado com a vontade de Deus, então eu preciso receber Jesus e crer em Jesus. Daí você pode falar: irmão, mas eu já recebi Jesus e creio, não preciso fazer mais nada. Olha só que existem
algumas coisinhas aí, alguns requisitos aí para que você receba Jesus. Quando João fala que nós precisamos crer em Jesus e receber Jesus para sermos chamados filhos de Deus, lá em João 1:12, nós temos que considerar outros textos. Por exemplo, próprio João falando, capítulo 8 e versículo 31, que diz assim. É importante você anotar esses versículos que eu estou passando, porque na revista não tem, tá? São alguns complementos aqui que nós colocamos para incrementar melhor ainda o que há na revista. Então, ó, em João 8:31 fala da seguinte maneira: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Ou seja, crer em Jesus tem a ver com permanência na palavra ou cumprir a palavra de Deus. Cumprir a palavra de Deus é ter uma vida uma vida afastada, uma vida contrária do pecado. Então, será que você está tendo essa vida? É possível. Mateus capítulo 16, versículo 24 diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Eu já falei desse versículo. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu acho que eu falei o texto, quando eu falei anteriormente, eu falei errado. Eu acho que eu falei Mateus 28 e eu falei outro texto, mas o texto correto é esse, Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ser filho de Deus, ser filho do Altíssimo, ser considerado filho de Deus e ser amado por esse Deus tem a ver com renúncia, tem a ver com cumprir a palavra de Deus. Você precisa renunciar aos pecados, às coisas que você sabe que não são certas de fazer, mas que tem feito. Ou seja, você precisa ter uma vida diante de Deus que cumpra a palavra de Deus. É isso que é conhecer o bondoso Jesus de Nazaré. Então, meu irmão, para que você de fato seja filho de Deus, você tem que viver parecido com Jesus. Seja igual a Jesus. Cumpra o que Jesus pediu para que você cumprisse. Cumprimento da palavra, se afastar do mal, não cometer pecado, ter uma vida de dedicação a Deus. Ore a Deus, busque a Jesus, busque a Ele. Ele te ajudará a vencer os pecados que você acha tão difícil de ser vencido. Ele está junto com você, lado a lado, para te dar bênção, para te dar vitória e te tornar um filho de Deus que vive sem ter do que se envergonhar, porque tem a vida completamente voltada para Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Que esta aula possa florescer em seu coração e que você venha ser cada vez mais parecido com Jesus, conhecendo o bom Jesus de Nazaré. Até a próxima aula. Essa é a nossa lição 2, conhecendo Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.